Boa tarde a todos. Hoje a gente vai continuar a ver sobre o sistema digestório. Na última aula a gente viu sobre a língua, que faz parte, né, da cavidade oral, cavidade bucal. Eu vou mostrar aqui para vocês essa lâmina, a gente não viu na última aula, mas eu achei bem interessante, bem salutar a gente observar. Aqui nós temos, né, mais uma vez, parecido com o que a gente viu na última aula, o epitélio estratificado, pavimentoso não queratinizado, mas lembrando que a língua, grande parte dele é queratinizada, as papilas dérmicas, né, tomando cuidado para não confundir com papilas gustativas. Aqui a gente consegue observar a região do sulco aqui das papilas gustativas. Aqui nós vamos ter uma papila foliada, né? Essas papilas aqui são papilas foliadas ou foliáceas. Em humanos elas são rudimentares, mas em macacos e coelhos essas papilas elas são bem desenvolvidas. E aqui a gente consegue observar os botões gustativos. Então é bem interessante a gente observar essa lâmina de botão gustativo. Então aqui a gente consegue observar os botões, lembrando que esses botões eles possuem células claras, células escuras, a gente tem também células tronco, né, que vão dar origem a novas células, uma vez que as células adultas aqui que vão receber o gosto, né, que vão ter essa recepção quimiosensorial, elas morrem, elas são substituídas a cada de 10 a 14 dias, então eu preciso de células tronco aqui para se desenvolver em células adultas que vão receber esses sinais. A gente vai ter o músculo esquelético, como a gente observou na outra lâmina, e aqui é bem interessante que na língua a gente vai ter, próximo aqui à região das papilas, uma predominância de glândulas serosas, e mais na região aqui profunda desse tecido, uma predominância de células mucosas. Então aqui para a gente observar mais uma vez as glândulas serosas, e aqui a gente vai ter as glândulas mucosas. Aqui nós, só relembrando a outra lâmina que a gente já viu, a gente consegue observar as papilas filiformes aqui, junto com um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então a gente consegue observar a presença de queratina aqui. Ok? Bom, aqui nós temos a papila fungiforme, que também a gente já viu, tem um formato de fungo, né, esse formato mais fúngico. A gente percebe que existem poucas papilas gustativas, aqui a gente observa uma papila. E aí a gente vai então para o nosso interesse, que vai ser o esôfago. Bom, então como todo mundo sabe, o esôfago ele vai ter três camadas, basicamente a região da mucosa, a região da submucosa, a região muscular, na verdade quatro camadas, a região muscular e a região da adventícia. Bom, então, como a gente pode observar, a região mais superior do esôfago, ele tem também esse tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Lembrando, gente, que esse tecido, tanto na cavidade bucal quanto no esôfago, onde há presença desse tecido epitelial pavimentoso estratificado, caso você agrida essas regiões, por exemplo, quem gosta muito de tomar café quente, chá, começa a ter agressão na região do esôfago e aqui eu começo a ter um processo de queratinização. Essa agressão química ou mecânica que tem nessa região permite que haja a produção de queratina para proteção aqui contra essa agressão, ok? Na região, nós temos então a região da lâmina própria, né, que fica logo abaixo, que é o tecido epitelial. Essa lâmina própria é bem interessante porque ela é uma região de tecido conjuntivo denso, não modelado, tá? Então a gente consegue observar a coloração aqui bem mais intensa, né, colorada aqui com eosina. Então aqui a gente tem basicamente fibras colágenas, fibras elásticas aqui nessa região do esôfago. Então a gente tem esse tecido conjuntivo denso não modelado. E uma coisa que ainda não foi dita, que é bem interessante, que o esôfago ele possui algumas pregas
longitudinais. Então, se eu tenho um esôfago sem conteúdo, a gente consegue observar essas pregas longitudinais, como a gente está observando aqui. Então, no estômago, a gente vai conseguir também observar essas pregas longitudinais. Bom, então a região da submucosa, a gente vai conseguir observar glândulas, né, glândulas mucosas, e é bem interessante porque no sistema gastrointestinal, no sistema digestório, nós temos apenas o esôfago e a região inicial do intestino delgado, né, o duodeno, vão ter essas glândulas na região da submucosa. Os outros tecidos a gente vai ter a gente vai ter glândula na região da mucosa. Isso é muito importante. Então a gente vai conseguir observar aqui na região da submucosa. Então eu tenho aqui o tecido epitelial, eu tenho aqui a lâmina própria, eu vou ter então aqui a submucosa e nessa submucosa eu vou ter essas glândulas mucosas. Por que eu tenho essas glândulas? Qual a intenção de existir essas glândulas no esôfago? A gente tem que lembrar que essa região é uma região onde eu vou ter atrito com o alimento. Então eu necessito que haja uma passagem de muco com uma certa frequência. Então essas glândulas, né, tubuloacinosas da mucosa, elas produzem esses componentes que vão permitir a lubrificação desse esôfago. E além disso, nós temos também algumas células serosas que vão produzir enzimas, como por exemplo a lisozima, que vai estar associada com a degradação de parede bacteriana, ok? Então isso é bem interessante a gente falar sobre isso. Deixa eu ver o que mais que vai ser interessante para a gente poder falar. Então a gente tem as glândulas, né? Essas glândulas aqui mucosas. Essas glândulas mucosas, ela vai ter um ducto, né? A gente consegue observar que elas são dispostas em lóbulos pequenos. Então a gente vê aqui um lóbulo, a gente vê aqui um outro lóbulo, a gente vê aqui mais outros lóbulos, né, dessas glândulas mucosas, na verdade seromucosas, que a gente tem glândulas serosas também, e nós vamos ter apenas um ducto que vai drenar esse conjunto de glândulas aqui para a região externa do esôfago, ok? Bom, então a gente já falou do tecido epitelial, estratificado, pavimentoso não queratinizado. Nós já falamos aqui da lâmina própria, que ela vai ter tecido conjuntivo denso não modelado. Aqui a gente vai ter uma região de células musculares, como a gente pode observar aqui, né? Tem uma camada muscular interna. A gente vai ser bem interessante, que também é chamada de muscular da mucosa. E aqui a gente consegue observar uma camada muscular externa. Essa camada muscular externa, nós vamos ter a mais interna, que ela vai ser composta por um tecido muscular circular. Nos 2/3 superiores do esôfago, esse tecido muscular é tecido muscular esquelético. Já no 1/3 final, nós vamos ter apenas musculatura lisa. E nós vamos ter a camada muscular externa, que é uma camada muscular longitudinal. Então a gente consegue observar aqui um corte longitudinal da musculatura da camada externa, e aqui a gente consegue observar um corte onde a gente observa o tecido muscular circular. Nesse caso, pessoal, a gente está observando tecido muscular liso, ok? A gente não tem lâmina identificando tecido muscular esquelético. Bom, na verdade, o contrário, gente. Aqui a gente tem tecido muscular estriado esquelético, não liso, tá? Só corrigindo aí. Nós vamos ter um plexo mioentérico. Então a gente consegue observar esse plexo mioentérico. Esse plexo mioentérico, ele fica entre as duas camadas de tecido muscular.
Esse plexo mientérico é bem interessante porque é ele que vai auxiliar no controle, né, da deglutição da musculatura. Então essas duas camadas de tecido muscular, a movimentação, então a contração é auxiliada por esse plexo mientérico, ok? Então nós temos plexo mientérico entre as duas camadas de tecido muscular externa. Nós vamos ter também um plexo mientérico próximo aqui ao tecido epitelial. Nesse caso, a gente não vai conseguir observar nessa lâmina, mas quando a gente for falar de estômago e de intestino, a gente vai conseguir observar o plexo mioentérico, né, o plexo nervoso da camada da mucosa, ok? Bom, nós vamos ter aqui uma outra lâmina aqui também de esôfago. Então a gente consegue observar que tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então a gente consegue observar aqui a lâmina própria, tecido conjuntivo denso não modelado, uma camada muscular da submucosa, né, de células musculares lisas. A gente consegue observar as glândulas mucosas. Observem aqui que esse tecido é um tecido epitelial colunar simples, tá? A gente já discutiu isso em outras aulas. E aqui nós vamos ter a camada muscular externa, camada circular, camada longitudinal. E nessa lâmina a gente consegue observar a adventícia. A adventícia ela vai ser composta basicamente, né, de tecido conjuntivo. Então a gente consegue observar aqui lâminas colágenas aqui nesse tecido conjuntivo que forma a camada adventícia. Aqui a gente consegue observar uma região, né, uma região onde tem bastante células inflamatórias. Então, provavelmente aqui a gente tem linfócitos T, linfócitos B, a gente vai ter macrófagos nessa região, né, e etc. Aqui nós vamos ter algumas células do plasma infiltrando essa região aqui de inflamação. E aqui a gente vai conseguir observar eosinófilos, que são essas células que estão um pouco mais róseos. Eosinófilo são células que elas vão estar associadas principalmente a uma resposta inflamatória causada por parasitas, ok? Principalmente. Bom, pessoal, então em relação ao esôfago, era basicamente isso. Na próxima aula eu vou mostrar essa lâmina aqui onde a gente vai ver uma região de junção do esôfago com o estômago. E aí a gente discute, tá, a diferenciação desses dois tecidos. Então, muito obrigado, vamos para a próxima aula.